Tá gravando, era esse comando mesmo. Então, esse estudo ele busca basicamente avaliar, né, a eficácia, né, e a segurança do teste de sentar e levantar de 1 minuto para pessoas com insuficiência cardíaca descompensada, né, que seria numa situação hospitalar, assim, né, um caso agudo, mas que ele acaba sendo interessante, né, essa forma de pensar, até para possivelmente, né, como a gente estava falando de triagem, né, lá do ambulatório nos outros dias, também uma forma de repente a gente utilizar um teste que é convencional, né, para algumas condições. Então, né, a gente vê que pode ser utilizado também, né. Então aqui vamos ver o que a chinesada aqui colocou. E também, né, evidentemente que vale também aqui para situações do hospital aqui, né, avaliações aqui também. Então, ele vai citar, né, sobre essa insuficiência cardíaca descompensada, ser uma situação, né, uma condição clínica que possui, né, uma redução severa na capacidade funcional e da qualidade de vida do indivíduo, que vai estar limitando ele, né, nas suas atividades de vida diária, né. A insuficiência cardíaca por si só já possibilita, né, todas essas reduções, mas quando ela está, né, nessa situação descompensada, né, na fase aguda da descompensação, acaba sendo agravado, né, todas essas limitações. Então, um prejuízo físico e fragilidade acabam sendo fatores de riscos principais para a hospitalização desses indivíduos que muitas vezes são indivíduos idosos. Por sua vez, né, a reabilitação, né, o uso do exercício físico, ele acaba muitas vezes quebrando um círculo vicioso onde esse indivíduo se encontra, que é muitas vezes aquele círculo do descondicionamento, né, onde o indivíduo muitas vezes tem medo, né, ou tem insegurança quanto à prática de um exercício físico devido, né, ao risco de dispneia, né, a sensação de mal-estar, o medo, eventualmente de, né, ter um infarto, alguma coisa assim, né, e essa ausência do indivíduo de realizar essa atividade física proporciona com que ele fique ainda mais debilitado, né? Então o indivíduo já tem a doença de base e ele começa a ter também um problema associado ao sedentarismo. Iniciando a reabilitação com o exercício físico, você quebra, né, esse círculo vicioso. E esse programa, né, de exercício físico, ele acaba sendo interessante e até para a gente passar um contexto aqui, né, desse estudo, um estudo de 2023, e ele saiu um pouquinho depois de um estudo que saiu na New England falando sobre reabilitação cardíaca extremamente precoce para pessoas com insuficiência cardíaca, né, descompensada também, com atividades iniciando no hospital. Então, a partir lá daquele estudo, né, ficou cada vez mais recomendado, mais sugerido, né, esse início precoce do exercício físico, né, ele com objetivos claros, uma reabilitação progressiva para melhorar a função física do indivíduo. No entanto, muitas vezes essa reabilitação ela acaba não sendo realizada no indivíduo por uma falta de avaliação da capacidade do sujeito, porque muitas vezes, né, e vocês que estão aqui no hospital veem isso na prática, né, às vezes você vê que parece que o indivíduo está, né, numa situação de uma fragilidade, o indivíduo está um pouquinho debilitado, e de repente os testes convencionais, né, os testes mais utilizados na literatura, eles acabam nem sendo possíveis de ser realizados, né? Então, muitas vezes a gente pensa e a gente falou, né, em outras terças-feiras aí sobre o teste de 1RM para nortear o treinamento de força, um teste incremental para nortear o treino aeróbio. E não tem como aplicar um teste incremental, né, com o indivíduo nessas condições, né? Então, de repente a gente poderia pensar nos testes funcionais, né, e o mais clássico para insuficiência cardíaca seria o TC6,
que também não é muito interessante, acaba não sendo aplicável, né, no início da descompensação, né, ou na fase aguda da descompensação. Então, de repente, você pensa, puxa, não tem nem como eu avaliar o sujeito direito, como é que eu vou trabalhar com ele, né? Como é que eu vou proporcionar nessa reabilitação? Pensando naquele sentido, né? De, bom, se eu tenho... eu avalio para eu ter um norte na minha intervenção, né? Então, eu só intervenho, né, com um objetivo claro, né? E esse objetivo eu só posso descobrir ele se eu fizer uma avaliação. Se eu não consigo avaliar, fica difícil de eu intervir, né? Então seria com essa lógica, né? Então, se eu não tenho teste de avaliar, né, não tenho uma forma de avaliar, não tenho teste, não tem como eu intervir, né? Então acaba sendo um problema, né? E de certa forma vira também um círculo vicioso. Então, uma alternativa, né, para a gente realizar o TC6 é utilizar o teste sentar e levantar em 1 minuto, né? E ele foi estudado aqui por alguns pesquisadores, né, antes desse trabalho que a gente está avaliando, em pessoas com DPOC, né? Então acabou sendo validado também para fibrose cística e foi observado, né, que a segurança acaba sendo um fator interessante desse teste quando a gente pensa, né, nesses indivíduos com uma severidade maior. Além disso, né, esse estudo ele vem trabalhar também essa questão do edema pulmonar como uma forma de ter um indicador dessa deterioração da insuficiência cardíaca. Então, uma forma aqui de você identificar, né, uma gravidade, né, um aumento da gravidade a partir desse teste, seria por meio do edema pulmonar. E esse edema pulmonar eles conseguiriam avaliar, né, por meio de um ultrassom pulmonar. Então, de fato, eles faziam essa avaliação também, né, que é uma avaliação que tem uma especificidade, uma sensibilidade bastante boa. Então, tem uma acurácia boa e consegue auxiliar, né, na identificação se o indivíduo eventualmente está piorando após esse teste, né, se esse teste acaba, de repente, proporcionando algo ruim para o sujeito, né, principalmente nessa fase aguda. Então, né, o objetivo deles foi avaliar se esse teste seria interessante, seria possível em pacientes com insuficiência cardíaca logo nas primeiras horas da admissão, né, dentro das primeiras 48 horas. Então aqui foi um coorte, né, foi um estudo prospectivo, um acompanhamento. Eles pegaram os indivíduos acima de 18 anos, né, faz bastante sentido pela condição, né, pessoas que podiam de fato realizar o teste, e com a questão cognitiva normal. Vocês vão ver aqui, né, pessoas que foram excluídas, né, são pessoas que têm outras doenças sistêmicas, um evento embólico, uma síndrome coronariana aguda, né, um indivíduo que está infartando ou que tem uma revascularização nos últimos 3 meses, endocardite, pericardite, miocardite, né, essas questões que podem estar relacionadas também com morte súbita, né, então não é tão interessante. A questão ali de estenose, seja aórtica, pulmonar também, né, estão relacionadas com morte súbita, hipertensão pulmonar, miocardiopatia hipertrófica e arritmias. Então esses foram alguns casos, né, que eles excluem justamente para ter essa questão da segurança, né. Então eles avaliaram os pacientes lá dentro das 48 horas, realizando esse teste, né, o teste convencional, como vocês estão acostumados, utilizando a frequência cardíaca, né, de monitorização, junto com a pressão arterial e a dispneia. Eles também avaliaram, dispneia não, a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e daí, de fato, o grau de dispneia pela escala de Borg. E eles fizeram também a avaliação por meio do ultrassom pulmonar. Então, eles consideraram como eventos adversos importantes, eventos adversos, né, de maior impacto, dor no peito, saturação de oxigênio menor que 85%, levando mais do que 1 minuto, né, e um estado de síncope ou de pré-síncope, né, que ele vai fazer uma descrição, né, do ultrassom. A gente vai passar um pouco por isso, né, até por a gente não ter, né, o aparelho, então não precisamos perder muito tempo com isso.
A síndrome, ou melhor, uma avaliação clínica da congestão, né, que acaba sendo um pouco mais interessante para a gente, visto que a gente não tem o ultrassom pulmonar, né, para fazer essa avaliação de edema. Então pode ser utilizado esse score de congestão, que aqui, vamos ver se carregou aqui, carregou. Ele basicamente é esse score aqui. Então vamos só voltar aqui para ver a classificação. Então, de 3 a 6 seria leve, de 7 a 9 moderado e maior ou igual a 10 uma congestão severa. Então aqui, né, você vai pegar a classificação lá do New York Heart Association, né? Por exemplo, o indivíduo é classe 2, então ele já pontuou 1 aqui. Na escola, no score do Borg, quanto que ele teve após fazer 1 minuto sentar e levantar? Ele relatou, sei lá, 6. Então, mais 2, 3. Né? Apresentou uma distensão na jugular, né, após fazer durante ou após terminar o 1 minuto de sentar e levantar? Sim, então mais 2. Estava em 3, agora já estamos em 5. Né? Aqui seria um achado também, mas estão ligando aqui, a TIM provavelmente, né? Patrocínio, né? Esse vídeo vai para o YouTube, então a TIM, se quiser patrocinar, ao invés de só ficar ligando e enchendo o saco, pode patrocinar o canal. Aqui também um dado de pulmonar, né? Seria para avaliar essa questão de edema, né? Só que daí do ponto de vista pulmonar, se não tem, né? Ou se está com uma infiltração apenas nas bases, ou chega até 50% ou mais do que 50%, né? E aí vamos dizer assim que não apresenta nada, então 0, continua com 5 pontos. E finalmente, né, um edema periférico, e aí você vai ranquear aqui entre ausente, leve, moderado ou severo, e aqui embaixo tem, né, o leve seria abaixo do tornozelo, o moderado seria abaixo do joelho, e o severo seria acima do joelho, né, o inchaço. Então vamos dizer aqui que ele está com inchaço grau 3, então ele ficou com 8. Então o indivíduo aqui é classificado como moderado numa escala de congestão. Uma escala mais clínica, né? Daí vem para análise estatística, né? Mas que a gente vai pular, né? Porque é um estudo de corte, então análise tranquila. O que a gente tem aqui nos resultados? A classificação dos indivíduos, então você vê que são indivíduos mais graves, né? Classificação 3 e a classificação 4, né? Lembrando que nessa classificação é 1, 2, 3 e 4, quanto mais alto, mais severo é a condição do indivíduo. Então a gente tem aqui basicamente 90% da amostra com indivíduos grau 3 igual grau 4, né? São indivíduos assim, que de repente você vai olhar só essa classificação e vai falar, mas esse aí acho que eu nem vou fazer nenhuma abordagem com ele, não dá nem para mandar um treininho, e enquanto isso o chinês está mandando o cara sentar e levantar 1 minuto, né? Se a gente for olhar, né, a classificação clássica lá do New York, para o grau 4, ele vai dizer que o cara tem sintomas em repouso. E aí a gente está falando aqui de pessoas, né, vamos dizer aqui, né, pela média, pessoas idosas quase, né, que tem sintoma no repouso, está descompensado, então está mais sintomático do que normalmente. Ele chega no hospital, vamos lá, 1 minutinho sentando e levantando, né? Então, assim, bem diferente do que muitas vezes a gente faz na prática, né? E com fração de ejeção igual ou menor a 40%, né? Entra naquela escala de fração de ejeção reduzida. Aqui os resultados, né? Então, pressão arterial, sistólica, diastólica, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e escala de Borg. No início, né, antes do sentar e levantar de 1 minuto, e após sentar e levantar de 1 minuto, então você vai ver que subiu tanto a sistólica, quanto a diastólica, quanto a frequência cardíaca, diminuiu a saturação de oxigênio, e também aumentou, evidentemente, né, a escala de esforço de Borg, uma sensação de desconforto, né? E se for ver aqui, na saturação baixou quase que 1% só, mas a frequência cardíaca deu um salto importante, foi lá para
para 13 batimentos a mais, considerando, né, que são indivíduos que fazem uso de beta-bloqueador, né, indivíduos que estão muitas vezes medicados. É um dado interessante. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de resultado. Aqui são os dados relacionados ao ultrassom, né? Então eles fazem a contagem lá dos B-lines, que é um indicador que tem nesse ultrassom. Você vai ver, né, essa diminuição, né, do número aqui na maior parte dos casos, principalmente nos indivíduos que tinham mais aqui, né? Aqui embaixo já fica meio que uma bagunça, né? Fica até ruim de ver. E aqui do lado pega o grau de edema pulmonar, né? Naquela classificaçãozinha. Então você vê que, né, ainda fica assim bem parecido, né? Aqui ainda apresenta uma diferença significativa, aqui já não apresenta, né? Então basicamente fazer o teste, né, não vai impactar negativamente o sujeito. E aqui ele tem uma classificação, ou melhor, ele tem uma estratificação um pouquinho mais ampla, né, que ele vai fazer essa diferenciação entre indivíduos que estão de certa forma mais moderados, indivíduos mais leves e indivíduos mais graves, né? Então aqui ele vai pegar lá o nível de congestão, indivíduos mais leves, indivíduos mais, né, de moderado para grave, né? No New York também indivíduos mais leves e indivíduos de uma classificação mais grave, e na fração de ejeção aqueles que têm ela reduzida, aquelas que têm ela pelo menos parcialmente preservado, né? E vai fazer essa diferenciação. A gente nota que embora, né, seja possível estratificar, aqui a gente vai ver um padrão meio geral, né, na questão, né, não vai ter muita diferença na questão de pressão arterial e frequência cardíaca. A gente tem algumas pontuais aqui, né, por exemplo, uma menor frequência cardíaca, na fração de ejeção preservada, um menor delta, né, de pressão sistólica no nível mais grave aqui da New York. Mas isso muitas vezes, né, a gente sabe que esses dados que são hemodinâmicos, né, estão muitas vezes relacionados até com a medicação, né? Alguns indivíduos mais graves vão receber uma medicação às vezes mais, né, que vão frear mais o coração ou que vão acelerar mais o coração, que vão ter um impacto hemodinâmico maior ou menor, né? Então muitas vezes está relacionado com isso, não com a condição propriamente dita. Então na discussão aqui a gente vai ver um aumento, né? E aqui, né, a ideia dessa tabela, né, do meu ponto de vista, é a gente observar que, né, aqui são dados de Borg, né? Então faz mais sentido, né, que tem uma diferença um pouco mais acentuada quando você compara os níveis, né, de gravidade da doença. Mas essa tabela aqui, ela acaba sendo interessante porque a gente vai ver que esse padrão, né, que a gente observou nesse geral aqui, esse dado geral, se a gente estratifica ele não está de certa forma contaminado pelos indivíduos mais graves, né? Então esse padrão você vai encontrar no indivíduo bem grave e naquele indivíduo que é de moderado para grave, né? Então esse que talvez seja o maior valor, né, dessa tabela, mostrando que de repente esse dado não está sendo puxado pelos pacientes mais graves, né? Que de repente um indivíduo que não é tão grave, a gente pode entender também que esse teste vai ter um valor interessante para ele também, tá? Então foi observado, né, essa mudança, esse aumento na pressão arterial, né, de 3 a 6 milímetros de mercúrio, mudança no batimento cardíaco, queda na saturação, né, mudança no Borg, né, e uma mudança nos B-lines do ultrassom, né, sem ter uma diferença significativa. Vamos ver o que mais tem aqui. Daí ele vai falar, né, que essa questão do edema pulmonar é um dos achados mais importantes da insuficiência cardíaca, principalmente quando a gente está falando de insuficiência cardíaca descompensada. E esse edema pulmonar muitas vezes está relacionado com o aumento do risco de morte, de rehospitalização,
Mas que o que foi observado aqui, né, com o teste de ultrassom, é que 1 minuto de sentar e levantar não proporciona nenhum tipo de prejuízo, né, em relação ao edema pulmonar. Então, esse teste ele pode ser utilizado, né, com segurança para identificação, né, e estratificação da capacidade funcional desses indivíduos, né. Então, basicamente aqui, né, ele vai apontar algumas limitações, como ser um único centro, uma corte pequena, enfim, que eles não avaliaram de fato um limiar, né. A gente vai ver aqui que não se tem, né, os dados de quantas repetições os caras fizeram, né. Então aqui, ó, se vocês forem olhar, não é um dado, né, que eles se preocuparam em trazer, né. Quantas repetições eles trouxeram, né. Às vezes guarda também, né, esse resultado para um outro estudo, né. E então eles não calcularam o limiar, não fizeram essa estratificação, embora isso pudesse ser interessante, né, porque o foco deles, pelo menos nesse trabalho, era mostrar, né, que esse teste pode ser aplicado mesmo com pacientes mais graves e isso sem proporcionar nenhum risco, nenhum prejuízo, principalmente para os indivíduos, né. Então, o maior prejuízo, né, que você poderia estar causando, né, nessa fase aguda seria essa questão do edema pulmonar, e foi observado que não piora e nem induz esse evento. Tá? Então vamos encerrar aqui a gravação para a gente discutir isso e essas consequências.